sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se estuda uma nação. Começando o nosso podcast, nosso bate-papo de todas as quartas-feiras. Hoje, dia 7 de agosto de 2024, esse é o nosso 30º programa do ano. Né? O primeiro bate-papo do mês de agosto. O mês que o comércio, né, homenageia os pais, né, vai abrir aí o segundo domingo de agosto, dia dos pais. E também, Erinho não mandou dizer não, mas é o tributo a Raul Seixas, né, mês de agosto. Este podcast é transmitido pelo Instagram do Cinter Regional de Ceará-Mirim e no Sistema Litoral de Comunicação, transmitido pela 87 FM, lá de Maracajaú, YouTube e TV Web. Um grande abraço a todos vocês pela companhia, vocês que moram em Santa Ana, do Marculino, Maracajaú, Caraúbas, lá no centro de Maxaranguape, vocês aí um grande abraço. Pititinga, já pertencente ao município de Rio do Fogo. A todos vocês, nosso bom dia, né? E muito obrigado pela companhia. Eu sou José Roberto e vou conduzir este bate-papo até às 9 horas. Eu peço desculpa, que eu estou um pouco rouco. Infelizmente a garganta está baleada, como diz o ditado, né? E no programa de hoje falaremos sobre a importância da nossa história. Um bate-papo sobre o livro Ceará-Mirim, Cidade da Gente. Né? E aí, o nosso convidado, ele é natural aqui de Ceará-Mirim, daqui do nosso município, no Rio Grande do Norte. Ele é licenciado em História, pós-graduado em História do Rio Grande do Norte, especialista em História de Ceará-Mirim. Aí já lecionou na rede estadual, na rede particular de ensino e também lá na UNB, no curso de Pedagogia da Terra. Atualmente ele leciona aqui pertinho da emissora, na Escola Municipal Professora Adele de Oliveira. E é um dos autores, né, do livro didático Ceará-Mirim, Cidade da Gente. Hoje vamos conversar e bater um papo aqui com o professor Frutuoso Martins de Oliveira Neto. Bom dia, Frutuoso. Bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, professor Zé Roberto. Bom dia, ouvintes dessa rádio difusora, dessa rádio mediadora entre o conhecimento e a razão. Zé Roberto, eu queria começar aqui o nosso diálogo, o nosso bate-papo aqui, primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de nós estarmos aqui, né, porque sem Ele nós não somos nada. Né? A você, pelo esse maravilhoso convite, e se Vossa Senhoria me permitir, eu já queria mandar aqui um abraço aqui para algumas pessoas. Pode ser. Primeiramente, agradecer a minha esposa, questão do livro, pela paciência que ela teve. Algumas noites eu tive que me afastar de casa, né? Eu tenho também um reforço, certo? Em frente à minha casa, funcional o reforço escolar Espaço Aprender. Eu ficava lá no departamento do reforço, que também eu terminei Direito, né? Sou bacharel em Direito, ficava lá junto do livro de Direito e trabalhando nesse material. A minha sogra, também pela paciência, ficar com a minha filha. E ontem, ao conversar com alguns colegas que vinha esse podcast com você, né? Assim, esse bate-papo, aprendi muito aqui com você também. Aí, lembre-se de mim, ao meu amigo Ivanilson, Zé Roberto, é a pessoa que é responsável ali, ele é fiscal de caixa, ali do Serve Bem, também foi uma das pessoas que recebeu esse material também, é um grande apreciador da história de Ceará-Mirim. Ao professor João Maria, a gente conhece como professor Bia, ao nobre diretor JB, né, que é o meu diretor lá do Adele, e aos colegas de Labuta, do Adélio de Oliveira, meus familiares, aos meus vizinhos. Passei também aqui, e aí uma pessoa gritou: Frutuoso, professor, não esqueça de mim. Aqui, o meu amigo Paulo Neto, aqui do Armazém Guanabara. Não esqueça que eu sou professor, né? Eu falando Paulo Neto, começando falando Paulo Neto, professor. Então, assim, essa foi o meu processo introdutório aqui, ao amigo Irã Júnior,
certo? O grande professor, uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda pela essa figura impoluta e laureável também da comunicação, certo? Você, um abraço forte à minha amiga Ana Célia, gosto muito, eu tenho uma admiração por Ana Célia, João Fernandes, a esposa dele. Então, assim, falar sobre Ceramirim, teria que agradecer. E a todos toda a população de Ceramirim, hoje, né, com mais de 70 mil habitantes, o último censo que deu agora deu essa estimativa, né? E uma cidade que a cada ano está crescendo, né? Economicamente, intelectualmente, né? Na questão de densidade demográfica, ao quilômetro ao quadrado também. Certo. O seu abraço a essas pessoas também é o meu abraço, certo? Muito obrigado. Obrigado aí, o pessoal aí que o Frutuoso mandou um abraço. Gente, nós vamos conversar aqui com o Frutuoso, e o nosso tema de hoje é a importância da nossa história, um bate-papo sobre o livro Ceramirim, Cidade da Gente. É esse livro que está aqui, né, nas minhas mãos, chegou nas escolas, né, nas 52 estabelecimentos de ensino, isso contando com os anexos. Né, foi lá no mês de junho chegou esse material para a gente, e aí eu fiz o convite ao Frutuoso, ele está aqui para bater esse papo. Frutuoso, é o seguinte, fala para a gente, e os teleouvintes, um pouco de você. Né? O que te incentivou a ser professor, o que te chamou a atenção para você querer ser professor. Né? E em história, né? Diz aí um pouco aí para a gente. Zé Roberto, quando eu era criança, Deus, na sua eterna bondade, Ele me colocou em uma família de educadores. As minhas tias todas são educadoras, né? Tia Gracinha, tia Sônia, tia Socorro foi, tia Margarida, né? Tia Leone. Então, assim, de educadores. E o meu pai, servidor federal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? O IBGE. Então, sempre eu acompanhei na minha casa, sempre se teve, por menor que fosse, uma biblioteca com livros, né? Quando eu comecei o processo de leitura e escrita, que eu comecei a folhear alguns livros da biblioteca do meu pai, o que primeiro me chamou a atenção, olha só como é interessante, eu disse a meu pai, eu quero ser um diplomata. Mas sabe por que eu queria ser um diplomata? Porque o primeiro livro que eu li foi de Vinícius de Moraes, As Borboletas. E Vinícius de Moraes, falando, né, numa biografia dele, que tinha feito direito, e ele era diplomata brasileiro, mas também era um boêmio, gostava, se divertia muito. Eu digo, olha, então, se o cara se diverte, né? E o tempo foi passando, eu fui lendo, depois eu comecei a pensar assim, não, eu quero fazer agronomia. Meu pai tem um sítio e eu comecei a me tratar pela agronomia, né? E, Zé Roberto, é bem interessante. O pensamento para fazer agronomia, para Exam ia, né? E eu fui seminarista, bateu assim uma vontade de ir para o seminário e fui para os encontros vocacionais, e lá no seminário eu passei 5 anos no seminário menor e depois fui para o seminário maior de São Pedro, onde eu entrei em filosofia. Então, lá no seminário, o pensamento já era educacional, né? Lendo a história da educação, os padres jesuítas. Quando eu saio do seminário, o meu pensamento já muda, né? Descobri que eu não tinha vocação. Aí eu começo a namorar com uma menina daqui de Ceramirim, e ela fazia magistério. E para que a gente pudesse namorar, eu já tinha terminado o ensino médio, já estava fazendo, cursando filosofia. Eu voltei a fazer o magistério com a intenção de ficar perto, né? Aquele namoro simplório, respeitoso. O namoro terminou, mas a vontade de concluir o curso, comecei a entender a importância não de um professor, mas de um medianeiro, aquele que traz o senso e a razão, a causa e a consequência. Eu descobri isso, que é através do professor. Eu li uma frase de Edgar Roquette Pinto, um dos maiores comunicadores do século XX, em 1922, que ele dizia assim aos alunos, através da radiodifusora: olha, nós podemos ser duas pessoas. Nós podemos ser, depois que eu fui entender, podemos ser Cristóvão Colombo
ou podemos ser Pedro Álvares Cabral. Por que Cristóvão Colombo? Porque Cristóvão Colombo, quando ele sai da Espanha, através da navegação, através do patrocínio do rei católico Fernando Isabel, ele não sabia para onde ia, e quando ele chegou no continente americano, ele não sabia onde estava. Ele nem sabia para onde ia e nem aonde estava. Tá certo? Já Pedro Álvares Cabral, quando ele saiu de Portugal, ele sabia para onde ia e quando ele chegou, ele sabia onde estava. Então, eu disse, eu quero ser Pedro Álvares Cabral, porque eu quero saber para onde eu vou e eu quero, quando eu chegar, saber aonde estou. Então, isso foi que me levou à área da educação, essa área maravilhosa, em 1997. A primeira escola que eu tive a oportunidade de ensinar foi na Escola Estadual Imaculada Conceição. Eu fui um contrato, carteira CLT, pelo Cônigo Rui Miranda, tá certo? Eu passei lá, foi feito espécie de um seletivo, e só tinha eu de homem na época, eram 36 garotas, mulheres, e eu disse, estou fora, né? O magistério entrava mais sexo feminino, gênero feminino. E o padre Rui me escolheu, e eu fazia lá várias funções. O padre ficava na portaria, quando tocava eu ia auxiliar de disciplina, ia para a sala de aula, depois voltava como auxiliar de disciplina, mas foi 6 anos naquela instituição de muita aprendizagem, porque era uma instituição assim cristã, mas também existia uma hierarquia, a questão de se cantar o hino nacional, aquela questão, né, padronizada de Padre Rui. Do Imaculada Conceição, aí eu fui para o Salesiano, né? Já tinha ensinado uma escola religiosa de padres, aí fui ensinar no Salesiano, porque o diretor era um padre Hudson, que tinha sido meu reitor no seminário, e houve o convite. No Salesiano eu ensinei História do Rio Grande do Norte, e ensinei lá, na época ensinava-se latim. Ensinei latim 1 e 2 no seminário. Vivite, regnat, imperiat, doxum numinus. Vive, a educação vive, ela reina, impera sobre todos os homens. Vivite, regnat, imperiat, doxum numinus. Depois eu volto aqui para Ceramirim. Leciono no antigo e saudoso BMQR. Passo pela escola Santa Águeda. Também já estava na rede municipal, ensinando na comunidade Capela. Passo no processo seletivo do Estado, fico 4 anos na escola estadual, interventor Baldo Bezerra de Melo, na disciplina de antropologia, sociologia, em 2 últimos anos com química e física. Passo 12 anos da minha trajetória educacional no antigo CECAT, hoje CELME também. Fico sendo um contrato da UNB, quando o movimento MST começou aqui em Ceramirim, no antigo ginásio agrícola, com pedagogia da terra. Eu fico com as disciplinas de direito ambiental, direito agrário. Aí aumenta-se também a cátedra para direito penal e direito constitucional. 1 e 2, eu também fico também nesse período, né? Chegar para você puxar o meu CNIS, tem lá pela UNB, Universidade de Brasília, e a cada vez me encantando. Por quê? Porque, para mim, a educação é sempre um processo de aprendizagem. Eu aprendo mais, Zé Roberto, com meus alunos, tenho certeza, do que eles aprendem comigo. Eu não passo nesse mundo educacional de uma simples semente de mostarda, que é a menor semente entre todos os frutos que há aqui nessa terra. Muito bem, depois dessa explanação desse histórico aí do professor Frutuoso, né? Para quem não conhecia, eu não conhecia esse histórico todo do Frutuoso, embora eu conheça de muitos anos aqui de Ceramirim. Né? Frutuoso, recentemente chegou nas escolas esse livro didático, História e Geografia, Estudos Regionais, né? nas escolas. E como surgiu essa ideia, né, de escrever este livro? Esse livro. Você não é um, né, são 3 autores aqui, o professor Gibson Machado, o José Maria Bernardo, José Bernardo e você. Pronto. E aí, como surgiu essa ideia? É o seguinte, Zé Roberto, cada um da gente já tinha, né, já fazia uma pesquisa individual, certo? Unificada, separada, né? Eu, como professor de história, né, como historiador, eu costumo dizer muito assim aos meus alunos, para entrar aqui no livro. A gente tem que ter uma preocupação muito grande na história, né, Zé Roberto?
Então, assim, sempre pesquisando. Se eu chegar aqui, fui na rádio do professor Irã Costa, Irã Júnior, e aqui ele me deu um chaveiro, aqui no seu programa, um chaveiro aqui da rádio. Aí eu peguei esse chaveiro, junto com uma caneta de quadro, e eu levo para a minha casa. Ao chegar em casa, sem querer, eu vou no quintal. Por exemplo, o quintal da minha casa pode não ter, pode dar senha no processo de barro, de argila, e caiu o chaveiro e caiu a caneta de quadro. Daqui a 50, 60 anos, não sei quem é que vai estar aqui, 100 anos, a casa está lá e é vendida. Alguém vai escavacar aquele quintal para fazer alguma coisa e vai lá encontrar um chaveiro. E vai dizer, caraca, que instrumento é esse? E uma caneta. Aí vai pesquisar, porque na época, tenho certeza, daqui a 100 anos, é tudo digitalizado. Aí vai dizer, isso aqui era uma caneta que era usada por uma pessoa, professor. E esse aqui, chaveiro, era de rádio, de comunicação, de uma pessoa, e vai fazer a pesquisa histórica. De primeiro momento, para dizer aqui, ou isso aqui foi uma escola, ou isso aqui foi uma rádio. Com as pesquisas feitas, aí vai descobrir, não, morava-se aqui um rapaz, um homem, bem simplório, que tinha uma vocação bem simples, mas universal, chamado de professor. Então, assim, a questão da história, ela tem essa significância. E eu venha fazendo pesquisas sobre o Ceará-Mirim desde o período do seminário, descobrindo, conseguindo materiais, fazendo pesquisa, procurando materiais com fontes. O mesmo processo também do nobre professor Gibson Machado. Gibson tem um acervo de imagens, de fotos, que eu creio que nem no jornal ninguém tem aquela quantidade, né? Gibson, um grande intelectual, né, dessa área também, e tinha esse material. E José Bernardo, que é engenheiro, arquiteto, né, ele também, com essa preocupação da questão de Ceará-Mirim, dos monumentos históricos, físicos, né, de fachada, corte A, corte B, planta baixa, e Zé também tinha esse material também. Só que eu tinha contato com o Gibson, mas não tinha assim aprofundado, e com o José a gente tinha, mas também eu não sabia que o José tinha esse material. Foi quando surgiu esse projeto a nível de Brasil, e aqui eu tenho que falar, o prefeito de Ceará-Mirim, o senhor Júlio César, ele teve um interesse nesse material, porque se a prefeitura não tem interesse nesse material, porque já tinha sido procurado já em outros governos passados aqui, não se teve o interesse, se achou que o que já tinha era importante. Então, a editora ela procurou o município, o prefeito disse, eu tenho interesse no material, sim. A editora disse, agora é comigo, né? O papel do prefeito era ter interesse. Então, ela começou a fazer aqui um garimpo, e eu conheci uma pessoa da editora, a Desfrutuoso, que eu já tinha feito alguns trabalhos, certo? Aí ela disse, procurou o professor Gibson também, né? Ela fez aqui em Ceará-Mirim aqui um apanhado, e tinha muita gente para você ter para ser o escritor, né? Pela editora. A editora conversou com algumas pessoas e eu fui escolhido, entreguei o material que eu tinha, Gibson também o material que ele tinha, José Roberto. O interessante é que, quando o material estava pronto, né, aí passou-se pela Secretaria de Educação, na época, a ex-secretária Margarete. Ela também fez um estudo do material, porque tinha assim, uma preocupação que fosse material com fontes, está certo? Porque antes, a primeira cidade do Rio Grande do Norte a ter esse material foi Natal. Natal, agora em 2019, tem também Natal, Cidade da Gente. E foi feito o mesmo processo. Então, aqui, a nobre secretária e secretária Margarete olhou o material, né? O material está em sua importância. E nós tivemos a coordenação, na época, do professor Assis Cavalcante, né? O nome dele não está aqui no livro, mas ele foi o nosso coordenador aqui, na parte de geografia. Então, ficamos pela editora, eu, Gibson José, e na coordenação de Assis. Cada um já tinha um material em casa, tá certo? Pronto, no caso do esse material, eu já tinha da universidade, tinha sido a questão de pós, de especialização. Gibson também já tinha esse material, e José tinha esse material. Então, nós juntamos o material, caímos em campo, Zé Roberto, para o que a gente não tinha fontes. Esse material é todo com fonte de pesquisa, tá certo? Pela universidade,
Fomos aqui a outras bibliotecas, não só a de Seramirim, fomos a outras bibliotecas. A biblioteca Vila Mamed foi uma das bibliotecas que eu mais perturbei da UFRN, tá certo? Ela tem um material muito bom. O IF Natal Central também tem um material sobre Seramirim. O Instituto Histórico e Geográfico, que eu tenho que muito agradecer, quando eu vou falar por mim, né? Quando eu fui os meninos, cada um procurou um canto, e quando eu cheguei lá, estava em reforma. Mas o presidente abriu o Instituto Histórico e Geográfico. E eu passei, José Roberto, eu vou falar uma coisa aqui a vocês, que eu acho que pouca gente sabe. Nós temos um material sobre Seramirim que está no Instituto Histórico e Geográfico, até sobre o Barão. Pouca gente sabe. Eu descobri que eu não sabia, fazendo esse garimpo de livro lá, quando eu passei pelo acervo arqueológico, que eu disse, vou voltar, porque eu tenho que ir para o livro, certo? E quando eu vi o busto de General João Varela, nome de uma escola, uma pessoa daqui de Seramirim, né, que foi general da Guarda Nacional, lutando no Brasil na Guerra do Paraguai, aí eu volto, um busto de General João Varela, eu encontrei o espadinho de General João Varela, que está até aqui no livro, aqui fala sobre isso, um material fantástico. Então, assim, nós entramos em campo, nós já tínhamos um material guardado, mas não ficou só o que a gente tinha. Tinha que ter fontes. Você sabe que o processo de pesquisa ele existe através da oralidade. Eu posso chegar aqui, nós temos aqui o nobre Frank Marinho, que ele é muito bom na oratória sobre o Seramirim, mas a gente sabe que para o ótimo, maravilhoso, mas a gente, quando vai fazer um trabalho desse, de pesquisa, um TCC, ou um mestrado, um doutorado, a questão de um livro didático ou um livro literário, a gente tem que ter fontes. Né? A gente não pode chegar assim, eu vou criar isso aqui, não. Então, foi um trabalho de Gibson Machado, com a orientação do professor Assis Cavalcante, de José e meu. Então, a gente juntou e caímos em campo. Teve finais de semana da gente passar sábado e domingo, a família não nos encontrava. A gente em campo, em praias, certo? Em casas, fazendo entrevista com pessoas, fazendo esse garimpo. Algumas pessoas, quando começou a saber que estávamos fazendo esse material, vocês, olha, eu tenho uma foto em casa, eu tenho um escrito que foi de alguém, tá certo? Aqui de Seramirim, né? José Roberto, eu vou fazer aqui, posso falar aqui uma particularidade? Pode. Só a internet que não vai saber, só eu e você aqui. Certo. Bem interessante. Um dos cantos que eu mais ia, para mim, lugar de espaço de memória, alguns autores, como aquele Rieixo, né, ele fala a questão do lugar de memória, eu discordo dele. O lugar de memória que eu mais encontrei, mais significativo, que eu mais fui, para esse livro aqui, eu moro na rua Travessa São Vicente, popularmente conhecida como Rua do Cemitério Velho. O canto que eu mais ia, que a minha casa é próxima ao cemitério, que eu mais entrava era no cemitério. É o melhor lugar que eu acho, para mim, como historiador de memória, é o cemitério. Porque a gente encontra lá uma pessoa que, talvez para mim não tenha sido importante, mas para a rua que ele morou foi uma pessoa importante. Ele fez algo sobre aquela rua ali. Às vezes, a gente chega no dia de finados e tem um aglomerado de pessoas naquele túmulo. Quem é essa pessoa que eu não conheço? Ele teve a sua importância para o seu bairro ou para a sua rua. Então, eu procurava, né, fui no primeiro túmulo daquele cemitério, né, olhando o primeiro túmulo, e olhava lá, pesquisava, ia, procurava, tá certo? Então, estou falando assim a minha parte, os outros autores também, colaboradores, como o Gibson, em campo também, o professor Assis na coordenação e o José, o arquiteto, quando a gente chegava, José sempre estava lá na questão mesmo da digitação. José é muito bom. Então, vou falar aqui outra particularidade. A minha parte do livro, eu acho que eu fui um dos primeiros a que mais escreveu com a pena mesmo. Eu não tenho essa simetria que vocês têm na digitação. Eu ainda sou da pena do tinteiro. E o menino ficava até... Eu sempre andando com minha cadernetazinha de campo, eu sou da antiga Tferne, com a topografia, eu andava com a minha cadernetazinha lá e fazendo escrito manual. Me senti Graciliano Ramos,
nos Grandes Sertões Veredas, quando ele falava, ele, o juiz, né, o juiz de direito penal, ele andava com a caderneta dele de campo, e o pessoal dizia, olha, esse boiadeiro abestado não sabe nem o que está escrevendo. Não sabia que ali tinha um juiz eleitoral e aquele gado todinho era dele, mas ele passava pelo tropeiro, né? E eu saí e cheguei aqui em certos cantos aqui, as pessoas olhavam assim e diziam, vige, olha esse gordinho, essa subcutânea em forma de visceral aí, escrevendo o quê?